Sejam todos bem-vindos ao tutorial que marca a atualização do diagnósticos gerais. Tá? A partir do momento que você acessar o modelo novo, você vai ter essas atualizações. Ele está ainda nessa tela do diagnóstico antigo, então temos ainda a possibilidade de mandarmos diagnósticos, que é o diagnóstico que hoje você tem na Fácil. Então, a partir de agora, um novo diagnóstico está dentro do Acesse Modelo Novo. Então, clicando em Acesse Modelo Novo, você vai se deparar com esta tela. Essa tela é a tela inicial, que traz algumas informações. A primeira grande modificação é a possibilidade de você atrelar o diagnóstico a um plano de ação. Então, a partir do momento que as respostas do diagnóstico forem não ou parcialmente, a plataforma vai indicar uma ação que você deva fazer, vai indicar uma vulnerabilidade, indicar uma ação, uma conduta de mitigação, e aí você vai conseguir fazer a gestão de cada uma das condutas a partir disso. A outra atualização é que você consegue, a partir de agora, enviar o mesmo diagnóstico para vários destinatários, sem a necessidade de ficar duplicando diagnósticos como era no passado. Tela inicial, o que é importante a gente ver também, é que ela tem esses dois botõezinhos, iniciar envios e editar, criar modelos. Tá? No iniciar envios, você vai se deparar com essa tela, que é a tela que você começa a fazer a gestão do envio, né? Diagnósticos que você vai usar, quais serão? Diagnóstico geral, diagnóstico do diligence, novo diagnóstico teste. Então, todos os diagnósticos disponíveis vão aparecer aqui. Ainda aqui embaixo, o tipo do diagnóstico. Você quer que esse diagnóstico seja para a empresa que você está adequando ou um diagnóstico do diligence para um fornecedor? É a possibilidade do tipo de diagnóstico. Tipo do destinatário. Pessoa na empresa, então quem que vai responder as questões do diagnóstico? Uma pessoa na empresa que você está adequando ou um agente de tratamento. Tá? Lembrando, um diagnóstico interno pode sim ser respondido por um agente de tratamento, uma vez que esse agente seja um fornecedor, seja um operador, por exemplo, o jurídico que trabalha na empresa é terceirizado, mas ele que vai responder sobre o jurídico para a empresa que estamos adequando. Então, essa é a possibilidade que traz enviarmos um diagnóstico interno para um agente de tratamento. Então, aqui no caso, eu estou enviando para pessoas na empresa. Qual setor que ela trabalha? Podem ter vários. Nesse nosso exemplo, temos apenas o setor de pessoas e cultura, que o único colaborador lá é o Ruiter. Então, vai ser para o Ruiter o envio desse diagnóstico. Clico aqui em adicionar destinatário, vai aparecer aqui do lado a lista das pessoas que irá esse diagnóstico. Ele será enviado a partir do momento que eu salvar o diagnóstico e na tela principal clicar no botãozinho enviar. Aqui na tela Personalize a comunicação, você vai digitar o conteúdo do e-mail que vai para o Ruiter nesse caso. Prazo de resposta é de 10 dias corridos. Por exemplo, eu vou salvar. Deixa eu colocar aqui. Vou salvar. E aí sim, volto para a tela principal. E aí na tela principal nós temos o tipo de diagnóstico interno, tema, diagnóstico geral, modelo teste. Vinculado ao PAI. O que é isso vinculado ao PAI? PAI é a sigla para Plano de Ação Integral. Próximo passo aqui então é clicarmos em enviar o diagnóstico para o Ruiter. Clicar em sim. Então, o diagnóstico foi enviado com sucesso. Tá? Vamos agora dar um clique na tela e vou mostrar para vocês como que vai chegar lá para o destinatário. Antes disso, perceba que nós temos no gráfico nível de maturidade geral, né, as opções adequado, parcialmente adequado e não respondido. Como eu acabei de enviar para o Ruiter, ele não respondeu nada ainda, 100% não respondido, consequentemente o nível de conformidade não aparece e nem o avanço no plano de ação integral não vai aparecer nada. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Vamos lá mostrar a tela do diagnóstico com o Ruiter recebendo no e-mail dele. Essa é a tela, gente. Então, modelo diagnóstico geral LGPD, modelo teste, né? O nome do diagnóstico sempre vai estar no cabeçalho do e-mail. Você possui um novo diagnóstico para responder a um texto padrão e embaixo é o texto que eu customizei. Clica aqui para responder ao diagnóstico. Vou clicar, então, a plataforma abre para mim as respostas, perguntas com as possibilidades de resposta e também a possibilidade de atrelar evidência. Perceba que eu posso, no texto do e-mail, indicar que eu quero que sejam juntadas evidências, caso a resposta seja sim. Voltando aqui para a tela de respostas, vou simular umas respostas aqui então. Não, não, parcialmente, sim, parcialmente. Agora nós temos o campo observação aqui também, que ele pode complementar a resposta do parcialmente. Estamos em construção deste item. Vou também juntar uma evidência aqui.
não tem uma evidência a isso aqui. E aí, o Ruiter respondendo, ele tem a possibilidade de salvar até aqui, ou ele finaliza o questionário, que é o que vamos fazer agora. Finalizamos o questionário, vamos atualizar aqui. Nível de conformidade 40%, né, enviado em 8 do 5. Aqui as respostas já estão atualizadas. Então, o que está mostrando aqui? Né? 40% parcialmente adequado. Duas questões foram respondidas como parcialmente. Adequado, uma questão representa, essa uma questão representa 20%, né? Não adequadas, 40%. Então, temos duas questões que não estão adequadas também. E todas foram respondidas, por isso que não tem nenhum percentual do não respondido. A minha empresa está com 40% adequado. O que eu preciso fazer agora? Eu vou visualizar esse questionário, esse diagnóstico, para aí sim começar a fazer a gestão do plano de ação. Vou clicar em visualizar. Temos duas possibilidades, dois botõezinhos aqui: revisar as questões e copiar link para responder. Caso o destinatário não chegou no meu e-mail, eu clico aqui, a plataforma copia o link e você envia esse link por WhatsApp ou no mesmo e-mail da pessoa. É a possibilidade que você tem de agilizar essa resposta. E aí o revisar, que é efetivamente ver como que ele respondeu as questões. Vou clicar em revisar. Pessoal, aqui é a grande mudança, a grande atualização da plataforma. Status finalizado, quer dizer que o Ruiter finalizou, respondeu todas as 5 questões. Então vocês vão perceber que todas as questões que estejam marcadas como não, elas vão dar margem à criação dessa barrinha cinza. A gente brinca aqui que é uma sanfoninha, sanfonia do pai, sanfonia do plano de ação integral. Quando eu clico aqui para baixo, a plataforma já traz aqui, então, a possibilidade de você fazer a gestão de cada uma das questões dentro de um relatório específico chamado Plano de Ação Integral. E aí, a título até de informação, está escrito aqui, né? Plano de Ação Integral Momento 1. Tá? Então, com a atualização definitiva da plataforma, vão ter 3 momentos que vão ser possíveis incrementar esse plano de ação. O primeiro momento, que é esse que nós estamos construindo e entregando agora, faz referência ao que for construído nos diagnósticos que normalmente são feitos inicialmente na empresa. No segundo momento, essa mesma tela que vocês estão vendo vai aparecer no módulo de mapeamento dos dados, só que com a diferença que vai estar escrito momento 2. Em um terceiro momento e último, momento 3, essa mesma tela, essas mesmas questões vão aparecer também no momento da análise de risco. Por isso, dos 3 momentos, tá? Por enquanto, momento 1, o que está dizendo aqui? Nós temos indicando qual que é a vulnerabilidade para a pergunta, e aí a gente já indica uma conduta de mitigação, criar política de privacidade detalhada, descrevendo claramente, lá. Qual que é o grau de risco disso? Aqui é você que vai definir entre muito alto e muito baixo. É um grau de risco preliminar, tá? Colocar médio. Eu vou validar com o gestor da organização se eu quero se ele aprova ou não essa conduta. Ele vai aprovar ou não, ou vai aprovar parcialmente, né, parte disso ou de forma diferente disso. Você vai clicar em sim. Quem aprovou, vamos colocar aqui que seja o senhor José. Iremos indicar uma data para execução dessa conduta, então do dia 8 de janeiro até dia 16. Observações. Responsabilidade pela conduta. Quem serão os executores dessa conduta? Quando você clica aqui, ele aparece uma lista amarela, azul e verde. Amarela são os fornecedores, os agentes de tratamento previamente cadastrados. Azul, profissionais no projeto. E os verdinhos, as pessoas da empresa. Então, vou colocar aqui o Ruiter, uma pessoa da empresa, com apoio do Edmilson e do Luiz, que é um terceirizado. Então, nós temos a responsabilidade indicada aqui. O status eu vou sempre atualizando. O caso aqui está em andamento. E vamos para a segunda pergunta, que foi respondida como não também. Abro a sanfonia do pai, vejo quais são as condutas que devem ser implementadas. Grau de risco, colocar baixo. Eu estou preenchendo aqui, pessoal, para vocês verem como que fica no plano de ação, tá? E aí eu clico em salvar. Voltando aqui, onde que eu vejo o plano de ação? Onde que eu vejo o avanço, o relatório sobre isso? Então, vocês sabem que na plataforma, na Fácil, todos os relatórios, os documentos, eles estão no módulo específico que chama-se Entregáveis e Relatórios. O último módulo do grupo Construir e Atualizar. Então, agora, dentro dos entregáveis opcionais boas práticas, nós temos o plano de ação integral, que é esse aqui. Plano de ação integral na tela, né, vocês vão ter este visual. O percentual, quanto que está em andamento, quanto que está atrasado, inclusive. Veja que legal. Todas as questões respondidas como não ou
parcialmente, elas aparecem aqui para nós, né? A pergunta, a resposta, o problema ou a vulnerabilidade, a conduta que precisa ser implementada, o grau de risco, quem que aprovou, o executor ou os executores, prazo inicial e final, o status em andamento de cada uma das questões. O que é interessante aqui também é que, uma vez realizado isso, né, eu vou clicar aqui em atualizar. Então, atualizar. Quando eu clico em atualizar, a plataforma manda para a respectiva questão. Então, agora eu quero atualizar que ela foi concluída. Vou em salvar e vamos voltar lá para os relatórios para ver como é que ficou. Ó, agora, concluída em... Então, está concluída dia 8/1 e é assim que funciona, pessoal. O que, que ainda é possível fazer? Você filtrar, né? Quero saber só qual que está atrasado. Às vezes tem um questionário lá com 200 questões, né? Está atrasada é essa. Então, essa possibilidade de filtro é interessante também por grau de risco, tá? E baixar este plano de ação atualizado em XLS. Então, ele está aqui, né? Baixando o plano de ação, clicando aqui, ele vai abrir. Plano de ação Excel bem simples, tá? Aí a gente tem que fazer aqui uma formataçãozinha básica, né? Eu sempre gosto de deixar a primeira linha com essa cor, mas relatório de origem, setor responsável, quem respondeu, due diligence básico, problema, vulnerabilidade, data de conclusão. Então, o relatório que está na tela está também em Excel para que a gente possa fazer ali os devidos controles e ajustes necessários. Interessante que eu avise também sobre quando a possibilidade da gente criar um relatório, né? Então, editar, criar modelos. Eu quero criar um relatório meu, né? Com as minhas perguntas, as minhas vulnerabilidades, os meus controles. Você pode, primeiro de tudo, editar o que já tem aqui. O que eu usei foi esse modelo teste, que tem 5 perguntinhas. Então, clicando em editar, eu vou ver dessa forma, tá? Ah, não é esse controle que eu vou aplicar, é outro, tá? Então, você apagaria este controle, clicaria no X e salva ali o controle que você quer indicar. Hoje, a plataforma indica apenas um controle por vulnerabilidade. Estamos trabalhando numa atualização para que seja possível incluir múltiplos controles, tá? Então, editar um diagnóstico que já existe, né? Editou aqui as perguntas, incrementou, atualizou, clica em salvar, ou criar um diagnóstico do zero, né? Por exemplo, aqui um teste, e aqui que está o detalhe, né? Considerar esse diagnóstico para plano de ação integral. Se eu não marcar, eu vou apenas adicionando as perguntas. Adiciono a pergunta 1, pergunta 2, como era o diagnóstico padrão. Posso adicionar peso às questões, mas se eu quiser vincular a um plano de ação integral, eu vou clicar aqui, né, e ele vai abrir o campo vulnerabilidades. Então, vulnerabilidade, vou colocar aqui XXX, conduta desta vulnerabilidade XXX1, por exemplo, né, vulnerabilidade da pergunta 2, YYY, e o controle da pergunta 2, YYY2, adicionar. Eu vou salvar esse diagnóstico teste e vou juntá-lo ao plano de ação integral que já existe lá, para vocês verem como é que fica. Então, está aqui como opção, eu devo enviar para alguém, né? Então, internamente, eu vou enviar para a mesma pessoa, vou enviar para o Ruiter novamente, que é o único colaborador que nós temos aqui na empresa, nossa empresa fictícia. Novo teste, diagnóstico teste, vai lá para o Ruiter, vou enviar para o Ruiter, então, diagnóstico teste, sim, enviado. Notem que, à medida que eu adicione um novo diagnóstico, o gráfico traz a realidade de todos os diagnósticos ativos. Então, agora nós temos 28,6% de questões não respondidas, que são duas questões. Então, do total de questões de todos os diagnósticos, 28,2% não está respondido, que são justamente as questões desse diagnóstico aqui. Na tela do e-mail do Ruiter, ele recebeu aqui o diagnóstico teste, vamos responder novamente, vamos colocar um como não, outro como sim, e finalizar o questionário. Atualizou, tá? Parcialmente. Plano de ação, avanço, não avançou ainda, tá? Então a gente vai lá no visualizar, revisar, e aí a única questão que eu preciso fazer a gestão no plano de ação é a questão 1, já com a conduta, com a vulnerabilidade, grau de risco muito alto, foi aprovado, mas agora quem aprovou foi a Maria, do dia 15 ao dia 17, e vamos colocar aí como em andamento. Salvei, voltei, vou lá para o plano de ação integral. No plano de ação integral, nós já temos acrescentada a pergunta. Pergunta teste faz parte do plano de ação integral, grau de risco muito alto. Veja que ele vai
sendo um plano de ação integral mesmo, né? Em diversos momentos, em diversas diligências, diversos questionários que são respondidos, eles vão somando-se aqui ao plano de ação integral. Pessoal, eu acho que é esse o tutorial inicial, né? Qualquer dúvida, sempre entre em contato com o suporte. Lembrando, suporte está aqui embaixo, suporte e opinião. É um grande avanço para a gestão dos projetos. Esse plano de ação era a demanda antiga dos assinantes e que agora está sendo entregue para vocês. Grande abraço a todos.